Chegamos à última pergunta e ao último tópico da nossa lição. Na verdade, ao último tópico, e temos duas perguntas dentro desse tópico. Nesse tópico, vamos considerar o tema surpreendentemente diferenciados. Pergunta A. Explique a vontade de Deus para cada ser humano. Deus, ele sempre teve o plano de que eu, você e todos tenhamos a semelhança dele. E o plano para essa geração é que, independente aonde estamos, aonde o pecado nos levou, ele tem um plano de resgate. E uma vez que ele nos resgata, agora ele deseja que a nossa vida tenha reflexo do seu caráter. E é isso que ele pensa, é isso que ele quer que eu e você façamos essa vontade dele, refletir o caráter dele. Exato. A sua glória, né? A sua santidade. E que só pode acontecer através do momento em que nós nos submetemos ao processo que já temos considerado ao longo da lição. Conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo. Conhecê-lo. Mas, de toda forma, quero destacar aqui a partir da terceira frase da nota. O coração e a mente devem se esvaziar de tudo o que leva ao mal. Isso é a renúncia, né? Isso. Renunciar a tudo que dentro do nosso coração, tudo que está dentro da nossa mente, ou daquilo que nós, de repente, nos colocamos à disposição dos nossos sensores para alimentar a nossa mente, ou seja, o que colocamos diante dos nossos olhos, o que colocamos em nosso paladar, o que ouvimos, o que tocamos. Então, aquilo que vai nos levar a ter sentimentos, a ter desejos, a ter pensamentos impuros, isso devem ser eliminados da nossa volta. Devemos ler e estudar as Escrituras com o sincero desejo de extrair poder espiritual dela. Devemos comer e digerir o pão do céu, para que ele se torne parte da nossa vida. É assim que ganharemos a vida eterna. Desse modo, é respondida a oração do Salvador. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui no processo, nós encontramos a questão de nos abster daquilo que é errado, de nos abster de situações que possam gerar em nós um contexto de erro, e também daí uma dedicação, porque uma coisa é deixar de lado algo, mas existem outras coisas que nós precisamos ter. Devemos ler e estudar a Escritura com desejo sincero de extrair poder espiritual, que é muito mais do que uma leitura, né, corrida ali só para acalmar a consciência de que passou o dia sem ler alguma coisa. Não é isso. Isso daqui é sentar, estudar, examinar com oração. Ao ler um verso, sempre pensar, o que esse verso diz? Qual é o ensinamento prático para a minha vida? Porque quantos versos nós sabemos decor? Pelo menos na minha geração para trás, se memorizava muitos versos, né? Então, eu tenho o verso ali memorizado, ou aqueles que eu leio na Palavra de Deus, mas o que esse verso de fato quer dizer em relação à minha vida? Nós fazemos uma leitura muito distante das Escrituras. Lemos as histórias, as experiências, olha, Davi era isso, Davi era aquilo. Não. Aquela história que está registrada na Bíblia, de Davi e de todos os personagens, estão registradas porque tem alguma coisa a comunicar para mim. Para todo leitor da Palavra de Deus, em qualquer espaço no tempo. Em qualquer tempo, né? Então, leio uma história, Abraão, Jacó, os evangelhos, as cartas, as instruções, aqui a segunda carta de Pedro. O que essa mensagem tem a ver comigo? Que no momento em que eu jogo aquela mensagem para uma outra pessoa, o texto não faz sentido. Irmão, o texto ele usa aqui o comer e o digerir. Quanto tempo nós levamos para fazer uma refeição? O processo, ele leva às vezes mais de uma hora, né? Dependendo do que você vai comer, você precisa de mastigar várias vezes para poder, então, engolir. E o processo de digestão leva horas. Então, essas palavras que foram usadas aqui,
que devemos comer e digerir o pão do céu para que ele se torne parte de nossa vida. É isso, no estudo da palavra precisamos fazer meditação, nós precisamos colocar aquele texto na nossa vida. Como que eu vou viver? Como que se aplica essa mensagem à minha vida? O que essa palavra ela vai me acrescentar na minha vida a ponto de eu viver essa mensagem, né? Uhum, exatamente. Para qualquer verso, para qualquer situação, e alguém diz, até mesmo as genealogias têm algo a nos ensinar. Sim. Sabe aqueles trechos lá no começo de primeiro livro de Crônicas, que tem ali vários capítulos que são genealogias. Alguém diz, nossa, mas é meio cansativo ler aquela parte. Mas um outro estudante falou, nossa, mas existem lições aqui para nós perceber como a escolha entre fazer o certo e o errado por um antepassado, isso impactou nas gerações futuras, enfim, até mesmo aí, né? E outras porções muito mais ainda temos a aprender da palavra de Deus. E é esse comer e digerir, não é apenas, não é um fast food, né? Não é uma comida rápida que você come ali e já sai. Não, você tem que comer, você tem que refletir, você tem que meditar sobre aquilo, extrair esses ensinamentos e então Deus falará aos nossos corações. É isso mesmo. E a pergunta B desse tópico, qual é o chamado de Deus para nós agora? Deus ele tem em sua palavra convites, promessas e planos. E qual é o chamado então dele? Uma vez que eu o conheço, que foi o que nós falamos durante todos os comentários feitos e todas as perguntas, conhecer. Uma vez que agora eu conheço Deus, Ele agora deseja que a minha vida seja coerente a esse conhecimento que eu tenho da sua verdade. E Ele nos chama para ter uma experiência experimental. Uma vez que eu conheço a magnitude do pecado, que eu conheço o destino da vida de um pecador, que eu conheço o que o mundo me oferece, as atrações que o mundo hoje ele está colocando para impedir de eu ter essa vida com Cristo, ele dispõe, através de uma carta, a vontade dele para a minha vida. Viva uma vida coerente ao que está escrito aqui. E essa experiência que você vai ter vai ser transformadora na sua vida, a ponto de a graça, que é o poder que eu estou te dando, vai te capacitar a viver não só aqui nessa terra, mas agora uma vida eterna comigo, que é o meu plano para você. Exato. Então esse é o chamado que Deus tem para nós agora. É um chamado muito especial, um chamado que nós precisamos atender, né? Irmão Paulo, nós estamos aqui fechando a lição. O irmão tem algum apelo que gostaria de fazer aqui aos nossos queridos irmãos, queridos ouvintes, internautas que estão acompanhando esse estudo? Tenho sim. O tema da nossa lição, um miraculoso escape. Qual o miraculoso escape que você entendeu durante o estudo de todas as questões aqui? O escape é aceitar Jesus como o seu Salvador. O escape é aceitar a graça que Ele nos oferece para obedecermos Ele e termos essa capacidade de viver nesse mundo cheio de dificuldades, tribulações, mas vivermos aqui coerente com a vontade dEle. Que escape nós podemos hoje ter? A comunhão com a sua palavra. Termos uma vida de intensa oração com Ele, ter essa conexão com Ele. Então, o meu apelo para você que nos ouve hoje, para você que já é membro da nossa comunidade, para você que simpatiza com a nossa comunidade, aceite viver uma vida coerente às verdades do Evangelho. Viva essa verdade, não subestime a sua vida ao ponto que você já acha suficiente para a sua salvação. Ele precisa que você tenha um pouco mais de intimidade com Ele. Ele quer todos os dias estreitar essa vida com Ele para que você tenha uma vida eterna com Ele no céu. Então eu deixo o meu apelo a todos que hoje dedicaram essa 1 hora de tempo para ouvir dessa carta maravilhosa de Pedro. Aceite a graça. E essa graça nos dará a capacidade de termos uma vida cristã, uma conduta cristã, a nossa moral aqui nesse mundo de acordo com o caráter e refletiremos esse caráter de Deus.